Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Hoje eu quero te botar um pouco para pensar. Quando acabar o Antenados, desliga a TV, pega um livro e vai ler, porque nós vamos falar sobre literatura cristã. Olha para a estante da sua casa. Existe algum livro, além da Bíblia, que você comprou que é uma literatura cristã? Qual é o gênero? Vamos falar um pouco sobre isso hoje aqui no Antenados na Geral. O povo de Deus lê. E que tipo de livro a gente lê? É só Bíblia e comentário bíblico? Vamos falar se existem gêneros também na literatura cristã, o que as editoras buscam. E vamos falar também um pouco sobre muitas editoras que só publicam escritores estrangeiros, não tão nacionais. Será que o pensamento nacional ainda não é tão forte, não é tão comercial? O que dita para uma editora que um livro deve ser publicado, editado e vendido, o que é interessante e o que vende. Vamos falar um pouco sobre esse mundo gigante e às vezes também muito desconhecido que é a literatura cristã. Para debater conosco hoje, recebo ele que é pastor da Igreja Comunidade da Cruz, Michel Medeiros, meu amigo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado mais uma vez o convite, é um prazer estar aqui conversando sobre uma coisa que eu gosto tanto, literatura. Tu lê muito, né, Michel? Tu lê quantos livros por ano, tu acha, mais ou menos? Ah, não sei, eu não leio tanto não. Não, são uns 30. Talvez, mas para quem gosta de ler isso é pouco. É verdade, vamos lá. Será que o povo gosta de ler? Eu também recebo ele que é editor da editora Annum Domini, Gabriel Carvalho. Gabriel, bem-vindo, querido Antenados na Geral. Muito obrigado, André, agradeço o convite. Espero contribuir para o debate junto com os meus colegas aqui. Você tem que ler, tem que editar tudo, tem que ler muito. Com certeza, muitas vezes. É um trabalho ou é um lazer? É os dois, uma mistura dos dois, com certeza. Os dois. Bem-vindo, Gabriel, também Obrigado. recebo. Ela que é escritora de ficção cristã. Ela tem 9 livros publicados e já ganhou o prêmio literário Codex de Ouro. E já esteve aqui antes no Antenados para falar sobre literatura cristã. Lícia Barros, querida, bem-vindo a Antenados novamente. Obrigada pelo convite de novo, né? Sempre falando sobre um assunto que eu amo. Toda vez que tiver que falar de literatura, pode me convidar que eu venho com muito prazer. E toda vez tem livro novo também, né? É, graças a Deus, né? Deus está inspirando bastante. Eita Deus. Vamos falar daqui a pouco também sobre os novos livros e ficções que ela escreveu. Também recebo ele, que é teólogo, escritor e pedagogo e também advogado, Bispo Alexandre Metelo. Bispo, bem-vindo ao Antenados na Geral. André, é um prazer estarmos aqui mais uma vez. Espero poder contribuir com o tema, que é um tema sempre inspirador. Muito obrigado. Obrigado. Olha, você pode participar conosco durante o programa. Vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com o Antenados na Geral. Se você gosta de estar lendo o livro, tira uma foto, manda aí pro Facebook, pro Twitter, mostra para todo mundo que você está lendo, porque às vezes é contagioso isso, você está lendo e as pessoas gostam, tá? Então participe aí conosco. Vamos dar continuidade. Deixa eu levantar uma pergunta que eu acho interessante. No Brasil, todos nós sabemos que não se lê. Isso é um dado que eu acho que eu vou até ver depois o número e tudo, mas nós não temos uma cultura muito de leitura no Brasil. Quando a gente fala de literatura cristã, e aí é mais voltado para a igreja, entendemos assim, enfim, diminui mais ainda, né, esse foco. O cristão lê muito, vocês que trabalham, que leem, que lidam, que ditam, que estão no mercado literário, crente lê? O crente... Livro cristão vende muito? Os crentes estão mudando sem ser a Bíblia. A postura com relação a livros, né? Eu entendo que as pessoas estão começando a lerem mais. Porque se não estivesse lendo mais, nós não estaríamos vendo uma evolução do cristianismo. O cristianismo tem melhorado bastante de qualidade. Eu acredito que em razão da leitura. Nós vemos, por exemplo, eu como escritor, a Lícia também, nós estamos vendendo bastante livros, então é sinal que o povo está comprando, né? Mas eu gostaria, André, já de trazer uma contribuição com relação à literatura, né? Porque há uma confusão que gira em torno dessa terminologia literatura. No meio evangélico, há pouca literatura. Por quê? Literatura é a arte pela arte. A literatura não é qualquer livro, por exemplo, um livro doutrinário. Não é literatura. Um comentário bíblico. Um comentário bíblico. Não é literatura. Literatura, ela não tem compromisso com a realidade. E o que mais se produz, né, no meio evangélico são livros dogmáticos, atrelados, né, jungidos a uma denominação, ou uma postura teológica, uma doutrina, né? Então, assim, literatura tem muito pouco. Nós estamos, não é isso? Não, é verdade. Não é verdade? Mas assim, eu acho que essa coisa do brasileiro não ler está mudando bastante. Eu tenho visto até porque os meus livros eles costumam sair por editoras seculares, eles não saem por editoras cristãs. E eu tenho visto que essa abertura só se deu porque há público. Né? Porque há público. Os jovens, em geral, estão lendo mais, né? Por causa de literatura, tem lido mais. Mas assim, falando de público cristão,
Eu tenho aprendido ao longo desses anos algumas coisas. E eu tenho ficado muito impressionada porque, como eu publico por editoras seculares, eu tenho a oportunidade de conversar com os dois. Eu sei um pouco o que acontece no meio gospel e sei um pouco o que acontece nos seculares. E eu vou dizer uma coisa. Os números de livros evangélicos vendidos são muito impressionantes. São muito impressionantes em relação aos números seculares. Por exemplo, eu tive acesso a uma lista recentemente dos livros mais vendidos em uma determinada semana, livros em geral. E o livro que estava no topo dessa lista, se eu não me engano, ele tinha vendido 9 mil livros numa semana. Eu já vi pastor que vende 100 mil livros em um mês. Eu já vi pastor que lança livro e que tem um alcance muito maior do que esse. Eu tenho um amigo em particular que publica, não é ficção, mas para o público cristão, que vendeu 70 mil livros em 6 meses. Agora, deixa eu perguntar, será que eles são vendidos nas livrarias ou porque os pastores vão nas igrejas? Exatamente, essa é a grande diferença. Porque, na verdade, o público evangélico ele é incentivado a ler. Muito, né? Na própria igreja. A minha igreja Abra sua Bíblia, vamos ler. Pronto, exatamente. Não, mas, por exemplo, na minha igreja, essa semana tem uma Incentivar. campanha que a gente está fazendo em prol de um determinado... E ele indicou um livro. Aí a gente tem vontade de comprar, de aprender, de saber. Nós somos estimulados ali. Perfeito. Então, isso acaba ajudando muito para o público evangélico. Agora, por que não entra nos números, né? Por que você não vê na Veja isso? Porque elas vão nas livrarias seculares. E o maior canal de venda dos livros evangélicos não são as livrarias. São justamente os congressos, são os encontros na igreja, são muito boca a boca. As livrarias evangélicas, certamente. Ele é muito exclusivista nesse sentido. Ele quer comprar um livro ou ler um livro, e aí fica a dica, né? Ele vai numa livraria evangélica, porque lá ele tem uma gama de escolhas. É muito interessante. Aliás, um dos motivos fenômeno, né? Existe uma livraria com um tema único, evangélico, quer dizer, um gênero, sei lá. Né? Você não tem uma livraria com literatura específica, né? Não, e é justamente muito difícil você, de repente, pegar um balcão de destaque numa livraria quando você sai para uma livraria evangélica pequena. Por isso que eu, ao longo dos anos, acabei indo para outras editoras. Hoje eu estou na Editora Arqueiro, que é uma das melhores editoras do país, é uma editora muito grande, porque nela eu consigo balcão. E aí acontece uma coisa muito interessante, eu vendo muito para o público secular, porque ele pega sem preconceito o livro, e depois quando ele leva, ele acaba gostando. Então isso é muito legal, essa abertura que é difícil. A literatura evangélica ela tem uma prateleira só para ela, e às vezes é uma ficção. Eu tenho colegas de ficção que também escrevem livros cristãos e que qualquer pessoa pode ler e se interessar e gostar e tirar alguma coisa boa daquilo, né? Mas, enfim, há ainda, né? O que a Alicia está falando é interessante, porque quando você vê os números do mercado editorial, você vê que, de uma forma geral, ele não tem crescido muito. E o que tem alavancado o número do mercado editorial em geral é o público cristão. E uma vertente que tem crescido ultimamente é que editoras seculares têm feito selos cristãos, né? Grandes editoras aí acostumadas com literatura secular têm criado selos cristãos para conseguir vencer essa crise, essa dificuldade que eles estão tendo e estão encontrando isso no público cristão. Então isso já é um fator que o bispo também É um caminho meio colocou. que, enfim, se a gente fala de música, é o mesmo caminho talvez às vezes de música, né? Quem está vendendo muito CD é cantor evangélico, você cria selos voltados que se aproximem desse público para poder vender para esse público. Interessante, não sei se... Que é uma coisa interessante, parece ser uma crise do Brasil, mas se há uma coisa que existe dentro das igrejas, e a Alicia colocou muito certo, que acho que é fomentado, que a gente levanta, é a questão da leitura, porque, meu irmão, todo pastor, quando vai falar, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia... A gente... É de pequenininho, né? Minha filha tem milhões de livros que são, né, para ela aprender as historinhas da Bíblia desde pequeno. É difícil a gente crescer sem gostar de ler, né? Quando a gente é muito incentivado. Seria muito bom se esse incentivo viesse em todas as esferas da sociedade. Mas... O fato de você ter livros também em casa e ler. Meu filho vai fazer 2 anos agora, mês que vem. E eu ganhei uma biblinha para criança semana passada numa igreja e trouxe. E ele vai para tudo quanto é lugar com a Biba. Pai, Biba. E aí ele quer. Né? E aí ele diz, Biba do papai, Biba da mamãe, Biba do Pedro. Né? Então ele sabe que eu tenho um livro, a mãe dele tem um livro e ele tem o mesmo livro. Ou seja, esse relacionamento com o livro é muito legal. Então a gente comprou uma mesinha, uma cadeira e fez o canto da leitura. Né? Ali para ele ler livro, para ele brincar, pintar e tal. Então esse estímulo com a criança é muito bacana. A criança crescer num ambiente com livros, né? Eu acho que isso vem muito da nossa herança protestante também, né? Que na época da Reforma, a igreja era acostumada, a igreja romana que tinha acesso à interpretação da Bíblia, né? E os reformadores, Lutero, Calvino, trouxeram esse acesso à pessoa comum, traduzindo a Bíblia para os idiomas. Então acho que isso, desde a nossa herança protestante, já é uma história que vem que, graças a Deus, a gente está conseguindo resgatar, trazer essa leitura ao povo novamente. Né? Como é que a gente consegue classificar a cultura literária brasileira?
E deixa eu especificar melhor essa minha pergunta. O bispo Alexandre no começo falou, André, nossa biblioteca ainda é muito limitada, talvez do que talvez outros países tenham, talvez Estados Unidos, um dos países que mais leem no mundo, ou se mais produz literatura. Produzimos pouco, por quê? Porque não tem gente com conteúdo, porque não... Como é que a nossa cultura? A gente está importando muito, que é uma reclamação até que eu fiz aqui antes de começar o programa. Quando você vai numa livraria, eu acho que 90% de uma livraria evangélica é de escritor americano. Fora que é traduzido, porque bombou lá e veio para cá. A gente não tem bons escritores, ou nós não... Nós temos. Não valorizamos os bons escritores nacionais. É por aí, porque eles não é são por aí. bons. É por aí. Ou porque, não, André, não tem, é ruim mesmo. O pensamento ainda literário cristão é muito fraco. É por aí. O brasileiro ele tem complexo de vira-lata em tudo, né? Ele tudo acha que o que vem de fora é melhor. Então, ele tem preconceito, sim. E nós, graças a Deus, estamos vencendo isso. Uma coisa maravilhosa que aconteceu na vida dos escritores foi as redes sociais. Que é uma oportunidade de você começar a colocar os seus textos, de você se expor, e aí a pessoa se interessar. E eu acho muito engraçado, eu estava comentando isso outro dia com um amigo meu, que um elogio que a gente recebe é o seguinte: nossa, eu amei o seu livro, e olha, nem parece brasileiro. Aí você olha assim, por quê? O que seria um livro brasileiro, né? E eu tenho visto, como eu falei, as grandes casas editoriais abrindo espaço para vários escritores. Então, o escritor tem. Claro que, como lá fora, tem coisas boas e tem coisas ruins. Mas que tem. O que precisa quebrar é realmente esse preconceito, porque não é só na literatura. É em vários âmbitos, né? No cinema, que também está quebrando aos poucos, o né? André está falando, eu acho assim, excelente, André, né, que você está assuntando aqui, porque eu já tentei ingressar no meu passado com um livro de teologia sistemática em grandes editoras, e o livro foi rejeitado. O que o André está falando é um fato, assim, realmente... Agora, aconteceu um fato muito Foi interessante. rejeitado porque eu era autor brasileiro. E o curso que eu fiz de especialização, mestrado e doutorado em teologia, é um curso americano no Fuller, no Seminário Teológico Fuller. E quando eles vieram para o Brasil ministrarem aulas aqui, eles disseram que a faculdade onde eu fiz o bacharel tinha um currículo melhor do que das faculdades americanas. Então, os teólogos estão sendo formados aqui, eles são tão bons quanto os americanos, ou até melhor, mas só que eles não encontram muito espaço. É curso, por exemplo, de doutorado aqui. É um doutor brasileiro, e quem é que a gente conhece aqui como doutor brasileiro? Russell Shedd, Daniel Sotelo, né? E eu estou me autodenunciando aqui. Então, é pouca gente, né, que é conhecida, porque o produto que vem de fora, eu acho que o que o André está falando é... Aconteceu um fato interessante, a editora Seleções, que é uma editora muito grande e mundialmente conhecida, ela costuma sempre trazer livros, né? Entrega uns livros e tal. E aí eles resolveram produzir um livro pela primeira vez no Brasil, 25 histórias bíblicas. Eles pegaram 25 histórias da Bíblia e adaptaram para uma linguagem mais simples, mais acessível para o público em geral. E me convidaram até reescrever 3 desafios, né, que eles me deram. E foi a primeira vez na história... E esse livro vai ser reproduzido em várias línguas, em vários países. Está sendo lançado agora no final do ano. Agora você vê, com a história que nós temos, olha quanto tempo já existe a editora, e só agora foi encomendado, na verdade, lá de fora, que se fizesse um livro com autores brasileiros. 25 autores são brasileiros. Então, ou seja, está havendo um reconhecimento. Coisas que antigamente não aconteciam, né? Deixa eu ir para rápido break, daqui a pouco a gente volta. Eu quero até ouvir o Gabriel como editor disso também, para entender também o lado logístico disso. André, porque às vezes também é mais fácil, em vez de pegar um cara e passar por revisão e editar várias vezes, um produto que já está pronto e traduzir. Pronto, porque já está pronto, você também não é passa mais caro, por um processo duro. Ou não sei, ou já está pronto, é comercial, a linguagem, talvez aqui o cara até escreva bem. Mas existe também toda uma linguagem, uma apresentação comercial. Em tempos de rede social que ajuda muitos escritores, cada vez mais os textos estão também sendo mais curtos. Porque hoje o pessoal não lê coisa longa. Como é que se adapta também com essas situações? Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.